Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez no canal Reino de Deus. E hoje teremos aqui um estudo para a nossa edificação, tá? Hoje não vai ser um vídeo aí de notícias, mas vai ser um vídeo aí para a nossa edificação, tá? Então fica aí até o final do vídeo que você vai entender um pouquinho melhor. Meus irmãos, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir mais uma vez aí para que você se inscreva no canal, porque a sua inscrição ela é muito importante, tá? Para que, primeiro, esses estudos sejam levados para outras pessoas e que outras pessoas venham a ser edificadas, que essa palavra de hoje vai ser muito importante, tá? É uma das coisas mais importantes aqui do canal, que você tem que prestar bastante atenção. E segundo, você vai estar ajudando também o canal aí a se fortalecer, tá? Então é muito importante que você se inscreva. Aí você pode compartilhar também, você pode apertar ali no sininho para que você receba as nossas atualizações. E além disso, também vou te convidar a se inscrever nas nossas redes sociais, tá? O nosso Facebook, nosso Instagram, que teremos lá lives exclusivas para essas redes sociais. E também escute os nossos podcasts aí sempre com alguma coisa interessante. Vamos começar a trazer alguns devocionais aí nesse sentido. Irmãos, hoje eu quero trazer uma coisa muito importante aqui para os irmãos, mas antes eu quero trazer um esclarecimento, tá? Eu quero trazer um esclarecimento. Alguns irmãos notaram que eu tenho feito mais esses vídeos de notícia e de algumas coisas, e talvez sou um pouco diferente do canal aqui, né? Do que normalmente acontece. E também porque muitas vezes eu falei da questão da conspiração e você falar contra canais de conspiração e ainda tem a mesma posição, né? Eu não concordo com essa questão de você ficar só com conspiração e tudo mais. Mas eu decidi que seria interessante trazer algumas coisas um pouco diferentes aqui para o canal por dois motivos, né? O primeiro motivo é para que pessoas que estão ligadas a esses canais pudessem vir até aqui. E se elas vindo até aqui, elas vão receber um conteúdo de estudos, tá? Coisa que geralmente você não vê nesses canais, é estudo. Você só vê conspiração, você só vê esse tipo de coisa. Aqui temos estudos, aqui temos, né, materiais de edificação. Então o interesse é trazer essas pessoas para que essas pessoas, vendo ali uma notícia, vendo alguma coisa, elas possam ser atraídas e aí eu vou trazer estudo para elas, tá? Então esse é o principal interesse dessas notícias que eu tenho colocado. Mas voltando ao assunto aqui, irmãos, hoje eu quero mostrar para os irmãos uma coisa que é muito importante, tá? E ela vai falar um pouco contra esse movimento da supergraça, né? O que é o movimento da supergraça? O movimento da supergraça é quando os servos de Deus, os crentes, eles não têm que fazer mais nada, né? A graça é tudo, não existe mais pecado porque a graça é graça e etc, né? Não há mais nada de errado porque é tudo graça, você não precisa fazer mais nada no reino porque é tudo graça, não existe mais pecado porque foi tudo pago na cruz, então os servos não precisam fazer mais nada, né? Isso é o que o Tiago vai falar lá em Tiago 2, da fé morta, né? Então a gente vai ver dessa questão da fé morta que é ensinada nesses dias de hoje, e a gente vai ver o quanto é perigosa esta doutrina que ensina aí uma fé morta, tá? Então eu vou convidar os irmãos aqui para que a gente possa ver aí a parábola das 10 virgens. Nas palavras das 10 virgens não, a parábola dos talentos, tá? Nessa parábola dos talentos a gente vai ter algumas coisas bem interessantes que vão nos mostrar aqui, alguns elementos que vão acrescentar coisas para nós, tá? Então vamos analisar aqui. Quando a gente olha para a parábola dos talentos, que vai estar em Mateus 25, a partir do verso 14, a gente vai ter aqui algumas coisas bem interessantes que vão ser importantes que você entenda. Então, vamos ler desde o verso 14. Um pouquinho mais para trás, né? Aqui você tem a parábola das 10 virgens, e aqui em verso 14 vai dizer assim: pois será como um homem, né? O reino do céu será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens, né? Então veja, esse homem aqui se ausentou do país. E esse ausentar do país é semelhante ao que? É Cristo, né? É semelhante a Cristo ascendendo até os céus. Chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Ou seja, são instruções que foram dadas.
né? Você está vendo aquilo que aconteceu lá em Mateus 28:19, Atos 1 e 2, quando Jesus ele ascendeu aos céus e deu ali missão, né, do ID para os seus servos, né? E aí vai dizer assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, né? Então veja aqui, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então uma coisa que nós vamos perceber aqui é que Deus não vai dar mais para uma pessoa que ela não tenha capacidade, mas Deus vai dar conforme a capacidade de cada um. E aí vai dizer assim: então partiu, e o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, né? Então veja, esse primeiro que recebeu 5 talentos, ele teve a capacidade de multiplicar. Esse talento de 5 agora ele tinha 10. E também do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Então você vê aqui, esse aqui ganhou 2. Mas o que recebera 1, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então esse aqui ele não fez o mesmo que os outros. Pelo contrário, o que ele fez? Ele teve medo, né? E aí você vai poder livrar, você vai poder juntar esse texto aqui com o diz lá em Apocalipse, né? Que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então tá falando desse sentido aqui. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, né? Então voltar aqui, irmãos, é equivalente ao quê? É o equivalente à vinda de Cristo, tá? Você vê que aqui o senhor ele se ausenta do país e ele dá a missão aos servos, e aqui ele voltou, né? Ele vai aqui ter o seu retorno. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, irmãos, ajustar contas aqui é uma tipologia de quê? Do tribunal de Cristo, tá? Paulo fala que aqueles que foram mestres, aqueles que tiveram uma certa autoridade no reino, eles vão ter que prestar conta das pessoas que eles ensinaram, das pessoas que eles conduziram, tá? Então, prestar contas aqui, tanto que a palavra no grego, a gente vai perceber que a palavra aqui, ela tem um significado de justamente desse sentido, de prestar conta, né? Então, o Senhor aqui ele tá julgando seus servos. Então, quando nós vamos fazer um estudo sobre o tribunal de Cristo, irmãos, esses textos e outros, eles apontam para isso, tá? Esses textos apontam para isso. O tribunal de Cristo fala deste ponto aqui, tá? Que a gente pode fazer um estudo aí futuramente, né? Mas o texto continua. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos ganhei. Bem lhe disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então isso aqui é uma figura para o milênio, tá? É uma figura para o descanso de Deus, gozo, alegria, né? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, tá? E aqui depois ele vai dizer assim: chegando por fim o que receberá 1 talento, disse-lhe: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem 10. Né? Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, servo inútil aqui é o principal do que nós vamos ver aqui, tá? Irmãos, essa parábola ela fala do tribunal de Cristo claramente, mas não tem como a gente falar aqui. Então você vai ver que em Mateus 25, você começa com a parábola das 10 virgens e vem o Senhor, e aquelas virgens que foram imprudentes, elas não puderam entrar para as bodas.
E aqui você vai ter uma outra parábola, né, com outras imagens, com outras ilustrações, mas que vão falar da mesma coisa. Então, as virgens prudentes aqui eram esses dois servos que multiplicaram os talentos. Mas a virgem prudente aqui nesse contexto vai ser aquele que não multiplicou o talento, tá? E veja que aqueles dois que multiplicaram, eles puderam entrar no gozo do seu Senhor. Isso é o mesmo que as bodas, né? Então, a mesma coisa que diz lá, não vos conheço, é o mesmo que está sendo dito aqui, né? Lançai para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque você não sabe nem a hora nem o dia. Então, esse servo foi um servo preguiçoso. E quando você vai um pouquinho mais para frente, em Mateus 25, você vai ver que vai vir o julgamento, né? Quando vir o Filho do Homem na glória de seu Pai, então se assentará no trono da sua glória, né? E se ajuntará todas as nações diante dele, e ele separará os bodes dos cabritos, né? E ali vai haver o julgamento. Então é a mesma coisa que está acontecendo ali, que a gente viu, está acontecendo lá em Mateus 25, lá no trono, onde ele vai se assentar para julgar. Perfeito? Mas a gente não vai falar sobre isso aqui. O que eu quero falar aqui é essa questão do servo inútil. Então, ser inútil no contexto literal é quando você não trabalha, quando você não produz. E a função de todo servo é o que? É produzir. Né? O servo ele precisa produzir, ele precisa trabalhar. Imagina a cena, você está numa empresa, você trabalha numa empresa e você não produz na sua empresa. Você não faz uma produção, você fica sem o seu trabalho, você fica sem fazer aquilo que te mandam. O que vai acontecer? Você vai ser demitido, porque você não está dando retorno para o seu patrão, para o seu chefe. Então, aqui a alegoria é semelhante a essa. Você tem dois servos que foram prudentes e trabalharam para o seu senhor, mas um que foi infrutífero. E esse que foi infrutífero, o que ele fez? Ele não multiplicou aquele talento, pelo contrário, ele colocou o talento na terra, escondeu ele, teve medo. Aí que vem lá em Apocalipse que diz que os medrosos, os tímidos não entrarão no reino, não herdarão, né? Mas o seu lugar vai ser aí a segunda morte. E aqui você vê que tem um homem que está tímido, que teve medo de trabalhar com esse talento, né? E aí diz assim, sabendo que tem um homem severo, que ele diz assim, né? Como é que é a palavra que ele usa exatamente? Ele diz bem assim, que ceifas onde não semeaste e junta onde não espalhaste, ou seja, não plantaste. É aquilo que é dito, né? Que toda planta que meu pai não plantou, essa ela arrancará e jogará no fogo, né? Ou que nem aquela questão do joio que foi semeado no trigo. Ele vai ser ceifado, mas não foi Deus que plantou. Por isso que diz assim, ceifas onde não semeaste, né? Não foi Deus que plantou o joio, mas foi o inimigo, como foi falado lá, né? Então é uma ligação de coisas aqui que você está vendo. Então, a principal coisa aqui que nós vemos dessa parábola é justamente o que? O fruto. Os dois primeiros servos, eles deram frutos. Mas esse último servo, o terceiro, ele não deu um fruto. Pelo contrário, ele simplesmente entregou aquilo que ele recebeu, sem multiplicar isso. Então, isso é uma alegoria de quando nós conhecemos a Cristo e recebemos do Senhor um talento. Mas se nós não multiplicamos esse talento, se nós não usamos do dom que foi nos dado para edificação, para levar aí um crescimento, vamos dizer assim, da palavra, do corpo de Cristo, né? Ou se a gente não faz o nosso trabalho que recebemos como evangelista, como qualquer coisa, nós estamos sendo aí servos negligentes, tá? Então por isso que você tem a sua função no reino, né? Todos nós recebemos dons e esses nossos dons eles precisam ser trabalhados. Vou passar um caminhão aqui, tá? Eu não vou cortar esse vídeo porque como tá em 4K fica muito difícil de fazer o corte lá. Então, percebe? Então aqui diz assim, servo inútil, lançai fora para, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nas trevas está relacionado a esse servo inútil, que está relacionado com as virgens imprudentes, tá? Então você precisa praticar, você precisa ter frutos. E olhando, irmãos, para o livro de 1 Pedro, a gente vai ver que tem um complemento para isso. 1 Pedro 1, verso 2, eu acho, já dá. Diz assim. Vamos ver do verso 3, tá? Vamos olhar e vocês vão entender o que está sendo dito aqui. Verso 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou, né? A palavra aqui é regenia, que significa justamente nos fez renascer, ou seja, nasceu de novo, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a se revelar no último tempo. Então, a salvação, ela vai ser revelada no último tempo, ela não foi revelada plenamente, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ser necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação aqui, irmão, de Jesus Cristo é a sua vinda. Lembra que nós estávamos falando que aquele homem, ele foi lá tomar uma terra, foi fazer uma viagem e deu os talentos para os seus servos, depois ele voltou e prestou contas? Aqui está acontecendo a mesma coisa, né? Quando ele fala assim, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ou seja, a vinda de Cristo. Então a nossa fé confirmada, ela vai ter mais valor que o ouro e prata naquele dia, na vinda de Cristo, tá? Então você percebe que isso é o talento, né? Ouro e prata está falando de coisas financeiras. E talento naquela parábola dos servos prudentes e imprudentes também. Talento é mais ou menos como se fosse 30 quilos de algum material. Pode ser ouro, pode ser prata, enfim, né? Então, olha como lá está aparecendo a questão de um talento que fala de um valor financeiro. Por isso que ele diz assim, olha, se você tivesse deixado com os banqueiros, o meu talento teria se multiplicado. Então, a fé, acompanhada de algumas coisas que ele vai falar aqui, é como se você estivesse multiplicando esse talento e estivesse fazendo o quê? O fruto, né? Com o que Deus deseja. Então, ele diz assim, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória. Aí ele vai dizer assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, tá? Então você vê que ele está falando aqui da salvação, né? O fim, a finalidade da fé é o que? É a salvação, né? É a salvação aqui. Então, olha que interessante, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 6 ou 7, nós vamos ler, vai dizer assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Olha de novo, fé preciosa mais uma vez, né? Então, olha como é um complemento do que foi dito lá. Fé preciosa significa uma coisa que tem valor. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Quem quer negar a divindade de Cristo aí, né? Tá aí. Graças e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. E mais, visto que, como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, olha como ele diz aqui, nos têm sido doadas todas as coisas. Percebe que isso aqui que o Senhor entregou, né? Todas as coisas que têm sido doadas. É mais ou menos como se estivesse mostrando que coisas nos foram doadas. Para quê? Para que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, né? Então, para você ser participante da natureza divina, você tem que fazer isso que ele vai mostrar aqui, livrando-nos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aí que ele vai mostrar como é uma fé que tem que produzir frutos, tá? Esta fé aqui é importante. Que ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós,
e em vós aumentando, olha só, é um evangelho de avanço, né? Você precisa avançar. Elas têm que estar sempre aumentando, têm que estar sempre avançando, né? Ele diz assim: fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Olha que interessante, tá vendo o servo aqui preguiçoso? Tá aqui. Para que você não seja comparado a um servo infrutuoso, um servo inútil, né? Inativo é quase a mesma coisa que inútil. Inativo, inútil. Né? Então você precisa o quê? Aumentar o quê? Você precisa associar a sua fé o quê? A virtude. Né? Você precisa associar a virtude. Você precisa associar o conhecimento. Olha aí que legal. Você precisa principalmente associar o domínio próprio. O domínio próprio, Provérbios diz que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Né? A perseverança, que é a paciência de você suportar as coisas, né, em Cristo. A piedade, que é você praticar a justiça também. Né? E com a piedade, a fraternidade, que é o amor ao irmão. Né? Você ter amor fraternal pelo próximo. E com isso você vai exercitar o amor, tá? Então, as coisas que você tem que associar é o quê? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos. Então tem que ter isso na sua fé, para que você não se torne inativo e nem infrutuoso. Aí diz assim: no pleno conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. E ele vai dizer, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada. Olha só, vos será suprida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que isso tem que estar associado à sua fé para ser suprida a sua entrada no reino eterno de Cristo. Amém? Porque ele diz assim, pois aqueles que em essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecendo da purificação dos seus pecados. Ou seja, essa pessoa se desviou da fé, tá? Essa pessoa não está andando na fé porque ela é infrutuosa. Então esse daqui é aquele servo que não está produzindo fruto, porque ele esqueceu, ele não produziu, ele não associou à sua fé essas coisas. Então a entrada dele no reino, a entrada dele não vai ser o quê? Possível, porque ele não associou essas coisas, né? Quanto menos você associar aqui, você vê que você vai ter uma fé infrutífera, uma fé inativa, como se você fosse um servo inútil, tá? Então, irmãos, o vídeo já está indo para 25 minutos. Você tem que entender que a sua fé ela tem que ser associada com essas coisas. Então, quando diz assim que Deus deu o talento, dá para se dizer de uma forma bem bruta que é aquilo que Deus te dá em relação ao evangelho, em relação à palavra. E nisso está a fé. E você precisa exercitar isso. Você precisa exercitar isso para quê? Para que a sua entrada no reino seja amplamente aí concretizada, como ele diz no texto aqui, tá? Então a primeira coisa que eu digo para os irmãos: não tenham uma fé aí sem frutos, tá? A fé sem frutos é uma fé morta, tá bom? Então é hora de você praticar isso, é hora de você estar praticando isso, né? Irmãos, vou finalizar o vídeo aqui, tá? Esse é um vídeo mais de edificação, mas orem por nós, né? Que para ano que vem pretendemos aí ter projetos mais para tratar de forma física com os irmãos, não ficar só aqui no computador. Não que eu vá parar com o meu trabalho aqui, o trabalho ele vai continuar sempre, mas eu quero ampliar isso de uma forma mais física, tá? Então a gente vai começar aí a trabalhar nesse sentido. E mais para frente, deixando virar o ano aí, eu vou explicar para os irmãos como isso irá funcionar, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, espero que vocês tenham aí entendido, não é gostado, entendido do vídeo, né? O vídeo não é para você gostar, o vídeo é para você entender e praticar, tá bom? Irmãos, Deus abençoe aí e fiquem na paz de Cristo, mas não se esqueça aí, se inscreve no canal para que o canal seja fortalecido, compartilhe esse vídeo e deixa aí o seu like e acesse as nossas redes sociais lá para você ter mais informações, tá bom? Deus abençoe e fiquem aí na paz de Cristo.